terceiro ano! Vamos para a nossa atividade de hoje, de língua portuguesa. É no livro Apis, páginas 147 e 148. Vamos ver um pouquinho sobre língua falada e língua escrita. Página 147. Essa parte 2 aqui da página fala sobre a língua falada e língua escrita. Nós temos aqui algumas coisas para analisar, algumas expressões para analisar. Então, vamos ver as expressões destacadas. É o sapo com medo d'água. Na água eu me afogo. Perceba que tem duas palavrinhas, duas expressões que estão mais escuras que o restante do texto. D'água e nágua. São elas que a gente vai analisar. Por quê? Porque nelas aparecem o sinal de apóstrofo. Então, na letra A pergunta, o sinal destacado tem o nome de apóstrofo. Perceba que este sinalzinho, que está destacado de vermelho, que parece uma vírgula, porém na parte de cima, na parte acima da letra, ele serve para mostrar que houve uma supressão de letras e sons, ou seja, é como se fosse eliminado, retirado uma letra e o som ficasse, juntasse. O som passa a ser, ao invés de ser dois sons, passa a ser um, E a gente tira uma palavrinha. Aliás, uma letrinha. Então, por exemplo, d'água é o que? De água. Então, de água, é o sapo com medo de água. Aí tira o e fica, coloca o apóstrofo, fica d'água. Ou seja, o som de passa a ser d'água, Então, não tem mais essa separação. Nágua eu me afogo, nágua, ou seja, na água eu me afogo. Então, tirou a letrinha A e ficou nágua. Então, esse sinalzinho aqui é o sinal de apóstrofo. Ele indica que foi retirada ou suprimida, uma letra ou sons. E sons, que os sons que eram dois passam a ser um só. Na letra A, pergunta: o sinal destacado tem o nome de apóstrofo. Você sabe para que serve o apóstrofo? Essa é uma questão pessoal. Você vai responder se sim ou não, depende de se você realmente souber. Na letra B, a gente vai observar essas expressões aqui, Medo de água, medo d'água. Na água eu me afogo, na água eu me afogo. Então, perceba que existe aí algumas diferenças, Então, como tem o apóstrofo, que está aqui de vermelho, que parece uma vírgula, que está em vermelho, com o apóstrofo, juntam-se dois sons num só. Então, o som de água fica d'água. O som de na água fica nágua. Ou seja, e na escrita também muda, O de passa a ter só o D e o apóstrofo, E na passa a ter só o N e o apóstrofo. Então, não tem aqui o I, o E de, nem tem o A de na. Então, perceba que essas expressões já mudaram, Então, vamos ver. Que diferença existe entre essas expressões na fala e na escrita? Então, na fala, o som. Que diferença há? Que diferença tem entre o som das expressões de água e d'água, na água e nágua? E na escrita, o que muda? Mudou alguma coisa ou continuou tudo igual? Então, você vai dizer o que muda, tá? Tanto na fala quanto na escrita da palavra. Antes e o que muda quando coloca o apóstrofo, ok? Nas duas situações.
Vamos à página 148. Página 148, a gente vai ler a tirinha para depois responder algumas questões. Então, tem uma tirinha aqui da Turma da Mônica, né, de Maurício de Souza. Vamos lá. Diz assim: quer um pedaço de rapadura? Não. Maria Mole? Não. Quindim? Não. Chico, eu disse que gostava doce. Então, percebam que essa tirinha, que é bem engraçada, ou seja, mostra que Chico Bento estava oferecendo doces à Rosinha, né? Porém, Rosinha não estava pedindo doce, ela estava falando que gostava doce, ou seja, de você. Só que como ela juntou, ao invés de falar de você, ela falou doce, aí ele confundiu pensando que ela gostava de doces, que ela tinha dito que gostava era de doces, né? Então, doce aqui, ó, tem um apóstrofo também, né? Ou seja, é de você, né? Então, tem aí as duas palavrinhas, né? De e você. Então, quando coloca o apóstrofo, aí ficou tudo junto, né? Ficou um som só, doce. Então, vamos observar as questões agora, o que se pede responder. A. Por que Chico Bento oferece doces à Rosinha? B. Releia o último quadrinho. Que junção de palavras indica a confusão de Chico Bento? Qual foi a palavrinha que Rosinha juntou aqui que causou confusão em Chico Bento? Que ele pensou que era uma coisa e era outra que ela estava falando. C. Que palavras essa expressão substitui? Então, no caso dessa palavra aqui, ó, doce. Se a gente, essa palavra doce, ela está substituindo que palavras? Como que é ela normal sem o apóstrofo? Então, você vai colocar aí, ok? Muitas vezes a gente junta as palavras mesmo sem apóstrofo também. É o que a gente vai ver na próxima tirinha. Nessa tirinha aqui, a gente vai ver que às vezes a gente junta uma palavra mesmo sem apóstrofo. Então, vamos ler a tirinha. Vovô, como era o Natal antigamente? Ah, era mais bonito. Também, né? O Papai Noel ainda era um garotão. Então, essa é uma tirinha de Ziraldo, né? Do menino maluquinho. Então, perceba que aqui na letra, no terceiro quadrinho, tem a expressão né. Também né. Então, né, a gente já viu em atividades anteriores, né é uma junção de não é. Então, em vez de dizer também não é, o Papai Noel ainda era um garotão, então ele fala também né. Então, né é uma junção de não é, né, que são duas palavrinhas. Então, nesse caso, tem uma junção aí, mas não tem apóstrofo, ok? Então, é um exemplo também. Então, aqui na tirinha, Maluquinho pensa o quê? Que antigamente o Natal era mais bonito porque o Papai Noel era mais jovem, né? Mais novo, um garoto. Então, vamos para as questões. Na questão A, para Maluquinho, o que tornava o Natal de antigamente mais bonito? B, a palavra usada por Maluquinho representa a junção de quais palavras? Então, essa palavrinha aqui, ó, né, que está circulada, ela é uma junção de quais palavras? Se a gente fosse separar ela aí novamente, né, ela ficaria como as duas palavrinhas, você vai escrever aqui, ok? Um beijo, meus amores, e até a próxima aula.